Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior com vocês mais uma vez. Hoje é dia 5 de julho, já estamos no mês 7 de 2021, 5 de julho de 2021. E hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, a gente dando continuidade então às nossas atividades semanais com o nosso Pão das Três. E aqui nós estamos juntos estudando o livro de Provérbios e hoje já chegamos aí ao capítulo 29. Esse mês de julho, excepcionalmente, é para nós também o mês de missões estaduais. Eu digo excepcionalmente porque geralmente a campanha de missões estaduais é feita no mês de junho, mas como nós tivemos uma campanha aí muito forte para o Amazonas aí no mês de maio, nós adiamos um pouquinho. Não há qualquer dificuldade com a junta de missões para isso, tanto é que nós conseguimos um missionário para vir ontem. Na verdade foi até a agenda da própria campanha de missões, que nos permitiu ter um casal missionário ontem. Foi muito bom poder receber os dois, poder ouvi-los, São dois irmãos lá, dois irmãos novos na fé, inclusive, se os irmãos perceberam, e já fazendo aí um trabalho missionário bastante importante ali na região de Cardoso, cuidando ali de crianças, evangelizando famílias, fortalecendo ali a missão batista que existe ali naquele lugar. A nossa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem um forte apelo missionário, que ama os missionários, que ama o trabalho no campo, que investe financeiramente, que investe em oração. Então nós estamos durante todo esse mês também trabalhando a temática de missões, pesca para a vida, ali de Lucas 5,4, quando Jesus dá a ordem aos discípulos para jogarem as redes mais profundamente e fazerem ali a pesca, e depois daria o exemplo para eles de que eles seriam pescadores de homens, que a ideia de pesca na Bíblia não é a ideia exatamente da pesca ali do peixe, a gente vê a pescaria ali para eles se alimentarem tudo, mas é uma metáfora para o trabalho cristão de ganhar pessoas para o reino de Deus, de ganhar pessoas para Cristo. E continuamos firmes, A gente já vem avisando, mas nunca é demais, que o Pão das Três agora funcionará, acontecerá apenas na segunda, terça, quinta e sexta, não acontecerá mais aos sábados, por causa da baixa participação, para deixar os irmãos mais livres também para outras atividades pessoais com a família, E as únicas atividades, obviamente, que a gente vai manter são dos ministérios, O Ministério Infantil geralmente tem a sua programação ali no primeiro, segundo sábado do mês. Os jovens também têm, geralmente no quarto sábado do mês, essas atividades estão mantidas. Nós estamos aí já trabalhando, pensando de uma forma um pouco mais concreta no retorno das nossas atividades presenciais, Estamos fazendo aí já adaptações e uma série de coisas aí, já visando em breve voltarmos aí às nossas atividades presenciais, e logo logo os irmãos vão recebendo aí paulatinamente, vagarosamente as informações. A gente vai tentar fazer a coisa de um jeito bem tranquilo e bem equilibrado, para que não seja necessário a gente dar passos para trás, Queremos sempre dar um passo com bastante segurança, depois darmos mais um passo. Então vamos orando aí ao Senhor, orando pela nossa igreja também, pela equipe, as equipes, que estão trabalhando. Então, o administrativo tem trabalhado duro, A zeladoria da igreja tem trabalhado duro também. Aí eu estou falando da nossa irmã Elisângela, estou falando da Luzia, estou falando da nossa irmã Santina, que estão sempre lá, mantendo a limpeza, a organização da igreja, recebendo as equipes que transmitem o culto também. A equipe de música está trabalhando forte, pesado, está trabalhando aí bastante, em todos os cultos. O ministério eu vou chamar de transmissão, que praticamente passou a existir durante a pandemia, que são aqueles responsáveis por estar ali cuidando ali do computador, do sistema, fazendo a transmissão para o YouTube, e eles passaram por diversas modificações, tiveram que aprender muita coisa. A igreja teve que fazer também investimentos para ter a qualidade que teve, mudar a internet, comprar computador, fazer treinamento, comprar programa, comprar outros tipos de interface, outros tipos de periférico, mexer com cabo, aprender a mexer com todos esses sistemas, e a gente evoluiu aí rapidamente, Às vezes tem uma dificuldade, é um volume aqui, é um cabo que estoura ali, mas são coisas do dia a dia. A equipe está bem treinada, sabe muito bem como fazer isso,
E agora, né, se a gente for trabalhar em breve aí com culto presencial, eles vão passar por uma nova adaptação, né? A gente vai ter que treinar isso aí, aprender primeiro e tudo mais. Então, orar muito pela equipe aí de transmissão, né? Liderada aí pelo Vitor Mila. Ali dentro, internamente, a equipe de comunicação também tem trabalhado pesado nesse período, porque são eles que são responsáveis por enviar os comunicados dos cultos, né? São eles que são responsáveis por estar no culto ali, né? Fazendo mostrando ali os slides para a equipe de música, que não é o mesmo que você está vendo, né? no YouTube, né? Também fazendo ali todas as comunicações. Quem lidera essa equipe é a Jéssica, né? E ela tem trabalhado aí com a equipe bastante reduzida, mas graças a Deus tem trabalhado bastante. Nesse período, né, o Ministério Infantil também, de uns meses para cá, no final do ano mais ou menos, não vou lembrar bem, começou também a realizar os cultos, envolvendo bastante gente, né, pessoas do próprio ministério, professores, pessoal da equipe de música. O Ministério de Jovens também não parou, continuou realizando aí os cultos, né, quando era o templo, iam lá para o templo, aí teve aquele período afastado, fizeram remotamente também, e agora voltaram, né, a fazer as atividades no templo, como a gente pôde acompanhar. Então a gente tem vários ministérios da igreja aí trabalhando, operando, né, aí sob o controle aí dos seus responsáveis, né, o pastor Márcio Silva com os jovens, a Simone Sarraf com o Ministério Infantil, e as coisas estão acontecendo. O Ministério Pastoral também não parou de trabalhar, né? A gente está aí todos os dias aí nas redes sociais. Quando é necessário, né, um encontro presencial, a gente realiza. Quando é necessário uma visita, a gente realizou também nesses períodos, não é mistério nenhum para os irmãos. Então, sempre aí com bastante cuidado. Então, vamos orar por isso, né? Tem bastante gente trabalhando, bastante gente, mas o que a gente quer ver é o povão mesmo, né? Quer ver os irmãos e tudo mais. Então vamos manter a tranquilidade, vamos manter a calma, e assim que as orientações começarem a aparecer, a surgir, que esse dia raiar, né, diante dos nossos olhos, né? Vamos ter muita responsabilidade, vamos ter muito cuidado, tá? Ontem de manhã, quando eu preguei, eu fiz uma provocação e eu queria mantê-la, né? Nesse período, né, muita gente se preocupou com o esfriamento na fé de alguns por causa da ausência dos cultos e tudo mais. E é fato, né, de que há um prejuízo muito grande para as nossas vidas quando não há os encontros presenciais, mas vivendo em Cristo, né, tendo o Espírito Santo, amando a Jesus Cristo, ele nos sustenta, e ele nos tem sustentado sim durante esse período. Ora, para que serve a nossa fé? O conhecimento bíblico adquirido? Só para a gente ter uma fé e estar vivo na fé quando tudo está bem, quando está tudo de acordo? Não me parece razoável isso, né? É nessas horas que a gente coloca, como dizia uma música muito antiga, a nossa fé em ação, né? Porque as coisas estão difíceis e é nessa hora que a nossa fé tem que agir, trazendo paz ao nosso coração, tranquilidade e nos ajudando aí a continuarmos nos alimentando, né? E aprendendo e crescendo e mantendo a esperança de Cristo nos nossos corações. Então é com alegria que a gente está dando início aí ao nosso Pão das Três, nosso primeiro Pão das Três desta semana. E vamos orar, vamos buscar aí a presença de Deus. Compartilhem aí o vídeo, tá? A gente sabe que nos meses de janeiro e julho a participação dos irmãos também diminui, né, aí por causa das férias, mas não deixe de participar das coisas apenas porque é mês de julho, tá? Não deixa, tá? Vamos continuar firmes aí juntos, trabalhando e trabalhando para o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais essa edição do Pão das Três, pela Tua presença, ó Deus, nas nossas vidas e pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós até este momento. Estamos seguros, ó Pai, do Seu cuidado eterno sobre as nossas vidas, porque as nossas almas, as nossas vidas estão plenamente confiadas no Senhor e, ó Pai, nos alegramos porque em Cristo temos a vida eterna. Nos ajuda a viver, ó Pai, de uma maneira que te honre, que te agrade, ó Deus, neste mundo de trevas, ó Deus, e tão tomado pelo pecado, vivendo, ó Deus, aqui como filhos da luz, conforme a Tua vontade. Nos ajuda a lidar com as adversidades, com os inimigos, com os questionamentos, com as críticas, com o esfriamento, sempre mantendo, ó Deus, a nossa fé, o nosso amor, a nossa fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos tem guardado e acompanhado e nos abençoa também durante o Pão das Três de hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu vou cantar o hino 175 do Cantor Cristão. Hoje eu vou ler um versículo só, né, que é o capítulo 29, o verso 18 de Provérbios, né, falando sobre bem-aventurança e corrupção, né, diante da existência ou não das profecias. Vamos falar um pouquinho disso hoje, né? E aí esse hino, que eu não sei se eu já cantei aqui no Pão das Três, acho que a gente já cantou. Na igreja eu sei que a gente canta bastante. Ele fala da aspiração, né, do que o crente deseja, né? Sempre fazer a vontade de Deus, ser capaz de resistir às fraquezas que vêm, que as fraquezas vêm, buscar com firmeza santidade para não deixar as sendas do céu. Sendas são os caminhos, né, do céu. Senda é uma palavra que eu acho muito bonita. Para não deixar a senda do céu, o caminho do céu. E a última estrofe, né, que é a terceira estrofe, falando de pecado mesmo, né, de faltas, e das dificuldades que nós temos por causa das nossas limitações humanas, né, por causa do pecado que ainda insiste em querer dominar a nossa vida. Então é muito importante, né, a gente pensar em todas essas coisas e termos um desejo muito firme nos nossos corações, né? A mesma firmeza, determinação, né, que teve o nosso Senhor Jesus Cristo e que serve para nós de exemplo para absolutamente tudo. Ele é o único em quem a gente pode se agarrar assim, sem reservas, né, absolutamente nenhuma, e olharmos para a vida dele e tentar imitar tudo que ele fez, a forma como ele pensou, a forma como ele viveu, ficar ali prestando atenção nas vírgulas do que ele disse, tá? Só Jesus merece esse tipo de atenção, da gente prestar atenção até no iode, né, que foi traduzido para o português como tio, né, que é um acento ali que a gente conhece bem, né? Na verdade, alguns falam que nem é um acento, né? É um negócio para mostrar aqui o som nasal, né, que deve sair, mas só ele merece toda essa atenção, tá bom? Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar as sendas dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Minha aspiração, ou nossa aspiração, agora vou deixar a nota suando aqui. Minha aspiração, ou nossa aspiração, sempre fazer a vontade de Cristo. E vamos para a nossa reflexão, né? Nosso estudo bíblico aqui, a nossa reflexão na palavra de Deus, que é o que nos guia, né? Que nos ajuda a ter esta compreensão, né? Esta vida de santidade, de lutas e de vitórias em Cristo. O texto hoje, né? Hoje eu escolhi apenas um versículo do capítulo 29. Como eu disse, né? Eu faria diversas seleções, às vezes trechos, às vezes versículos isolados, porque o livro de Provérbios até nos permite, né? A leitura e a interpretação de versículos isoladamente, porque são provérbios, né? São ensinamentos.
Há muitas ideias, né, dentro do livro de Provérbios que de alguma maneira se repetem, e a gente procurou trazer cada uma delas aí à medida que viemos estudando, né, todo o livro de Provérbios. E hoje eu selecionei apenas o versículo 18, que é um versículo bastante conhecido. Os crentes citam isso, né? Às vezes até sem dizer a referência, né? Sem saber exatamente onde tá a referência, mas citam, né? E diz assim, né, na versão da ARC: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então eu vou repetir: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um momento que temos de meditarmos na Tua Palavra e pedimos que mais uma vez o Senhor transforme os nossos corações e as nossas mentes pela Tua Palavra, nos dando conhecimento, nos dando entendimento, nos dando, Pai, inteligência e nos dando sabedoria. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É um versículo pequeno, né? É um versículo simples, direto, mas que olha que uma coisa engraçada, quando a gente usa a palavra profecia, quando a gente usa a palavra profeta, por causa, olha só o que eu vou dizer, presta bem atenção que isso é importante, por causa da contaminação, que é grande, e que essas palavras receberam ao longo dos séculos, e principalmente aí ao longo dos últimos, eu vou dizer, dos últimos 40 anos, e aí pensando do ponto de vista do surgimento de novas denominações aqui no Brasil, de várias influências, de divisões de denominações, de disputas internas e de heresias, essas palavras, essa palavra, né, principalmente a palavra profecia, né, eu estou falando do profeta também, elas assumiram assim diversas outras interpretações distorcidas, algumas realmente falsas, outras inclusive muito perigosas. Então sempre que a gente fala a palavra profecia, a gente já né, é obrigado a dar aquela explicada, a dar aquela, né, levar as pessoas a compreender, colocar as coisas mais ou menos nos trilhos, nos eixos e principalmente, como eu disse, tentando limpar as falsas interpretações. Então, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre se propõe, que é o quê? Como é que a gente conhece o que é falso? A gente não precisa estudar todas as coisas que são falsas. A gente precisa conhecer apenas muito bem o que é verdadeiro, porque tudo que escapar daquilo que é verdadeiro é falso. Então é uma comparação que eu já fiz aqui no próprio Pão das Três, que não é original minha, já foi usada no púlpito da igreja, eu já li esse tipo de comparação em livros, então na verdade eu nem sei quem foi o primeiro a realmente fazer isso, né? Então diz que um camarada ele tinha que conhecer, né, as falsificações, né, das moedas de dólar, e aí ele começou a fazer um estudo a respeito de todas as falsificações possíveis. E aí alguém o orientou a não perder o tempo dele estudando, né, as falsificações, que as falsificações são muitas e elas se renovam. Mas que ele estudasse e procurasse conhecer muito bem como era uma nota de dólar verdadeira. Todos os detalhes da nota de dólar verdadeira. Por quê? Qualquer detalhe que escapasse da nota verdadeira seria um sinal muito claro, até evidente, de que a nota em questão seria falsa, né? Então é isso que a gente faz. A gente se preocupa muito em estudar a Bíblia, né? E é uma coisa engraçada, porque quando a gente pensa em igreja, eu concordo que a gente tem, né, nos departamentos da igreja, em algum momento tocar nos temas que estão em voga, né, que estão na moda, né? Então, encontros para falar da pandemia, encontros para falar, sei lá, daqui a pouco estamos aí no mês de setembro, eu já fui convidado para falar disso online e eu aceitei, num dia em que não há atividades da igreja, para falar sobre suicídio, né? Porque eu fiquei debruçado sobre esse assunto aí há alguns anos, a minha tese de doutorado é sobre suicídio de pastores, mas a gente até acaba estudando tudo isso, mas o que a igreja foca, né?
o que a igreja espera? O que nós, pastores, temos como obrigação de oferecer para a igreja? De oferecer para a igreja a palavra de Deus como ela é. E é lógico que isso não agrada a todo mundo, não é? Sermões assim realmente bíblicos, profundamente bíblicos, eles não agradam todo mundo. Não é todo mundo que quer ouvir, não é todo mundo que está pronto a ouvir. Portanto, é uma ilusão muito grande achar de que quando a gente vive também plenamente na verdade, fazendo as coisas como elas devem ser feitas, que nós vamos atrair todas as pessoas a nós, porque é provável que o contrário seja muito verdadeiro, né? De que você fazendo as coisas realmente como elas devem ser feitas, você perca amizades, perca contatos, perca ovelhas, perca amigos, perca colegas, né? Até que Deus, né, faz como fez com Jó, né, vai te restituindo as coisas que você perdeu por fazer a vontade de Deus, né? Então, a gente tem que ter muito, a gente vai fazer isso, tá? O texto, ele só está dizendo o seguinte, né? Não fosse todos os problemas, ele seria um texto para ser explicado em 2 ou 3 minutos. Não havendo profecia, ou seja, ensinamento da palavra de Deus ao povo, o povo se corrompe. Ou seja, quando o povo não ouve a verdadeira palavra de Deus, ele se corrompe. Tá? E aí ele fala o contrário. Mas o que guarda a lei, fazendo uma relação com a profecia. Olha que interessante. Por isso que é interessante conhecer a forma da profecia do texto hebraico. Porque a forma do texto e da literatura hebraica é cheia de paralelismos. Quando a gente conhece a ideia do paralelismo, tá? Eu não vou ficar aqui entrando em questões técnicas, a gente sabe que a segunda parte do versículo, ela é uma espécie de sinônimo, né? Ou até de até uma espécie de antítese, mas uma antítese que confirma, né? Porque ele diz assim, falta profecia, o povo se corrompe, mas quando há lei, há felicidade, há bem-aventurança. Lembrando que a palavra bem-aventurança a gente pode traduzir como felicidade, mas não é felicidade nesse sentido de um êxtase, de uma alegria, mas no sentido de uma pessoa que encaminha a sua vida dentro da vontade de Deus. Ele é bem sucedido nas coisas que ele faz porque ele faz de acordo com a vontade de Deus. Ele vive de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, e se desviando do mal e colhe os frutos dessa vida que ele leva. Isso é a bem-aventurança. Então aqui a gente tem um paralelismo antitético, ou seja, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, a gente pode até fazer um paralelo entre profecia e lei, ou seja, quando há um ensinamento da lei e quando a lei é guardada nos corações, esse aqui no caso é o que, né? Usando aqui fazendo aqui as análises do texto. Este povo, aqui não está falando de uma pessoa especificamente, está falando do povo. Esse é bem-aventurado. Presta atenção. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, quem que é aqui quem é o foco do texto? O povo. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, o povo que guarda a lei é bem-aventurado. Então, basicamente, é isso que o texto está dizendo, tá? O povo precisa ouvir a palavra de Deus na sua profundidade, largura, altura, de forma completa, né? A profecia ou a lei, ouvir a lei de Deus, porque senão o povo vai se corromper. E quando o povo ouve e guarda a lei, o povo anda conforme a vontade de Deus, é feliz. Feliz, mais uma vez, não naquele sentido, né, daquela coisa de sorrisos e né, o mundo são flores. Não, mas que ele anda num caminho reto. Apesar das dificuldades e das lutas, vai em frente, seguro, né, de estar fazendo a vontade de Deus. Isso é bem-aventurança. Você pode ver que as bem-aventuranças de Jesus, lá no Novo Testamento, todas elas são sinônimo do resultado de uma vida. Ou seja, é o fruto de uma vida, né? Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Então a mansidão ela traz como resultado herdar a terra. Bem-aventurado, como foi o nosso último pão das três, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a bem-aventurança não é felicidade no sentido da realização
da vida, né? De você conquistar as coisas pelas quais você trabalhou, e biblicamente falando são coisas de natureza espiritual, fome e sede de justiça, mansidão e por aí afora, né? Então volta lá no capítulo 5 de Mateus, eu acho que no capítulo 6 de Lucas também, que tem ali o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças ali de uma forma mais resumida, e você vai observar isso aí. Então, basicamente, né, quando a gente fala de não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei está bem-aventurado, bem simples. O povo precisa ouvir a palavra de Deus, porque senão se corrompe. E quando o povo ouve a palavra de Deus, é bem sucedido naquilo que faz. Vai plantar, vai plantar, vai plantar, e Deus vai dar colheita, colheita, colheita. Pronto. É isso que o texto está dizendo. Agora, vamos para as notas falsas. Né? Vamos para os defeitos. Né? Quando fala de profecia, né, o pessoal sempre imagina, né, a palavra profecia como sinônimo de adivinhação e também como previsão do futuro. Né? Ou até profecia como revelação de coisas ocultas que estão no coração do homem. Né? Então você fala assim, fulano tem o dom de profecia. Então, basicamente, o que as pessoas querem dizer com isso? Que ele sabe de coisas na vida dos outros que eles estão escondendo, ou seja, ele faz fofoca da vida dos outros. Né? Que ele tem uma capacidade enorme de prever o futuro que está previsto, porque está aqui, né? O futuro para o crente, ele não está profetizado, ele está revelado nas Escrituras. A gente tem aqui, aliás, um panorama até do pós-Armagedon. Pronto. Né? E como sinônimo também de uma capacidade, né, de fazer uma leitura das coisas e como as coisas vão se encaixar. Não há base bíblica nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento para que esse tipo de prática seja um tipo de prática corriqueira na vida do crente. Os momentos em que coisas assim mais ou menos aconteceram serviram a propósitos muito específicos na vida de pessoas e em momentos da história do povo de Deus em que essas informações eram necessárias para construir a história. Portanto, a igreja hoje, ela não precisa e nem faz sentido, né, que a igreja corra atrás desse tipo de profecia. O próprio apóstolo Paulo, quando fala do dom de profecia lá em Coríntios, e ele fala isso em contraposição ao dom de línguas, ele deixa bem claro que todos da igreja devem procurar o dom de profecia ou de serem profetas. E lá está muito claro que esse dom de profecia tem a ver com a capacidade de conhecer a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Mas não uma palavra misteriosa, criada, que você recebe por um sonho ou por algo. Ele está falando da palavra revelada. Ele está falando das próprias Escrituras. Então, olha que interessante. Quando um pastor está pregando ali, falando em português claro, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, aplicando a Bíblia à vida, o que está ali acontecendo em plenitude é o dom de profecia. Quando um professor da escola bíblica dominical está ali ensinando a Bíblia, lendo, mostrando, fazendo comparações, o dom de profecia está ali de alguma maneira manifestado. Quando uma pessoa está evangelizando e falando para a pessoa, você precisa de Jesus, Jesus vai voltar. Se você morrer nos seus pecados sem confessar Jesus, você vai para o inferno. Você tem um problema aí na sua vida que chama pecado, que te cega para Deus e que vai te levar para o buraco, vai te levar para o inferno. Você precisa se arrepender dessas coisas. O que aquela pessoa está fazendo ali? Ela está profetizando também, ou seja, ela está explicando a palavra de Deus de uma forma inteligível, com o propósito de gerar uma mudança na vida das pessoas. Não há dúvida, pelo menos para mim, que é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, né, lá em Coríntios, que todos, né, de alguma maneira também busquem o dom de profecia. Né? Não é no sentido de ficar adivinhando, catando coisas no alto, mas reconhecendo aquilo que já está revelado pelas Escrituras, por Jesus, e colocando aquilo em prática de uma maneira bastante
bastante consistente para a vida das pessoas. E aí, quando a gente se volta para o texto, né? O que é um texto desse lá, um versículo assim quase perdido lá no capítulo 29 de Provérbios, né? Traz de recado e traz de informação para a gente. A necessidade, né, de um conhecimento bíblico muito extenso, muito profundo, perseverante, insistente, chato até se for o caso, né? Em que as pessoas ouvem a fim de serem transformadas, guiadas, orientadas para que elas não se corrompam. A palavra corrupção, né, aqui obviamente, né, no texto, ela tem o sentido de bandear para o pecado, né, e de assumirem posturas pecaminosas, e assumirem posturas ruins. A corrupção, no sentido mais avançado da palavra, é também sinônimo de morte, né? Porque, por exemplo, uma das profecias feitas em relação ao corpo de Jesus é de que ele não se corromperia, ou seja, de que ele não se deterioraria, né? De que ele não ficaria lá abandonado na tumba, mas que ele ressuscitaria, né? Com aquele corpo que era um corpo impecável, né? Jesus não pecou. Então a corrupção também é levada ao seu último estágio, é a morte, né? A morte espiritual, inclusive, tá? Então todas essas coisas elas estão implicadas, né? É curioso quando a gente fala do papel da igreja, quando a gente fala do culto, né? Quando a gente pensa nessas expressões como profecia, como é importante a gente conhecer cada uma delas para a gente, quando a gente vai cultuar, quando a gente vai estudar a Bíblia, né? Aqueles que têm o papel de ensinar, pastores, professores, mestres, doutores, líderes, que têm o papel de ensinar a palavra de Deus, saberem da importância daquilo que estão fazendo, né? Portanto, por exemplo, em primeiro lugar, eu acredito que igrejas fortes são igrejas que têm ensino bíblico realmente forte. E isso pode ser algo muito enganoso, porque muitas vezes a visão que a gente tem é de que uma igreja grande, cheia de gente, é necessariamente uma igreja forte. E isso não é verdade. E de achar que às vezes uma igreja menor, uma igreja talvez até pequena, ela é pequena porque ela é fraca. Então não existe relação nenhuma entre as coisas, tá? Pode existir em igrejas grandes e muito fortes biblicamente, porque elas têm a verdadeira profecia, o verdadeiro ensino da palavra de Deus? Podem. E eu acredito, inclusive, que elas existem. Pode ser que algumas igrejas pequenas, elas sejam pequenas porque a profecia lá falta lá o verdadeiro ensino? Pode, eu também acredito nisso. Então a questão do padrão do tamanho, né, não é critério, pelo menos para mim, para saber o que é. É uma coisa que você só sabe, você só experimenta na verdade. Ou seja, a verdadeira pregação, o verdadeiro ensino perseverante da palavra de Deus, da verdadeira profecia, é o que fortalece o povo. Uma outra vantagem, né, de quando a profecia é verdadeira, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, é que os padrões daquilo que é certo e errado, os padrões do que é bom e do que é ruim, eles ficam muito mais claros, porque onde falta profecia, o bem e o mal, o que é o bom e o ruim, eles se misturam, né? De uma forma que a gente não consegue separar muito claramente aquilo que é bom daquilo que é ruim, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Onde há profecia, né? Os dois lados da moeda, se é que eu posso dizer assim, eles ficam mais evidentes, ou seja, onde está o bem, onde está o mal, como é que estão as coisas, como é que não estão, né? Por qual caminho a gente deve ir ou não. A igreja também, né? E o crente também, sendo um crente profetizado, né? Firme na palavra de Deus, ele também aprende a não se animar com coisas vazias e sem sentido. Às vezes até mesmo sem saber explicar muito bem por que uma coisa não é boa, não é agradável, ele consegue discernir que aquilo não é, né? Então, um crente, né, um crente bem treinado, ele gosta de ouvir o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ele gosta
de profundidade bíblica, ele gosta de saber como ele deve se comportar, ele gosta de estar melhor preparado para o seu ministério, melhor preparado para o seu trabalho. Ele não se deixa seduzir pelas cores, luzes e fumaças, né, do mundo, e aí você entenda bem aí a minha colocação, né? Ele sabe que tem hora que as coisas ficam realmente muito difíceis, mas elas também passam e que as dificuldades são da natureza da vida cristã. Ele também se associa com pessoas parecidas com ele e que geram, eu vou chamar aqui de um looping de crescimento, porque é muito interessante você andar em boas companhias cristãs, de pessoas que amam a palavra de Deus, não vai gerar em você estagnação, é o contrário, tá? Quando você se associa a pessoas que também amam a palavra de Deus, você cresce ainda mais, porque as pessoas se retroalimentam. O que isso significa? Que um ensina para o outro, que um provoca o outro, que um traz as dúvidas para o outro, e os dois tentam responder aquelas dúvidas juntos, que um tem um ramo em que ele tem um pouco mais de conhecimento, pesquisa mais, procura mais, se interessa mais, aí ele transmite esse que da mesma forma tem mais interesse em uma coisa, que transmite isso para aquele, e todos vão crescendo. Eu tenho para mim um conceito que eu já observei lá na minha pequena igreja, lá de 100 e poucos membros, lá no Jardim Porã, que a igreja ela é autoexcludente, né? Esse é um termo que eu nunca vi ninguém usando, mas não tem nada de novo. Mas quando a igreja está sintonizada com a palavra de Deus, quem não está nem aí com nada, automaticamente vai caindo pelas beiradas. Ou seja, para ficar no barco tem que aprender a falar a língua, não dá para se enganar, né? Então, naturalmente, as coisas vão se encaixando. Coisas que a igreja faz que não estão de acordo com a vontade de Deus, à medida que a igreja avança no conhecimento da palavra de Deus, ela também vai abandonando. E o contrário também é verdadeiro. Práticas que muitas vezes estavam abandonadas, esquecidas ou não praticadas pela igreja, à medida em que ela se agarra e ela se apega à palavra de Deus, ela também começa a assumir essas práticas, ela também começa a assumir todas essas coisas. Então, quando a gente fala de haver profecia, pregação, verdadeiro ensino da palavra de Deus para que o povo de Deus não se corrompa, a gente não está falando apenas da morte, da estagnação do povo, né? Quando a gente fala do coisa, eu estou falando de uma destruição total. E quando eu falo desse ensino efetivo, eu não falo apenas de uma igreja que se mantém, de um povo que se mantém, mas um povo que também cresce, um povo que também avança, um povo que eu chamei de auto-excludente ou auto-limpante, né? Porque ele purifica-se a si mesmo, né? A metáfora de Paulo, né, do corpo, né? O nosso corpo é lógico, né, que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai morrer um dia, o nosso corpo vai se deteriorar até a nossa morte. A gente também vai adquirindo aí bactérias, doenças à medida que o tempo vai passando, mas o nosso corpo possui, né, sistemas de defesa assim, muito precisos, muito rápidos e muito complexos, né, que Deus colocou em nós. A igreja também faz isso. E o que fortalece, né, esse sistema de defesa da igreja é o conhecimento, é a profundidade, é o avanço na palavra de Deus. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia todo dia não é fácil. Não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para mim, não é fácil para qualquer outro pastor, não é fácil para qualquer nenhum crente. É muito difícil, é muito desafiador, né? Às vezes é até algo assim um pouco monótono até, né? Porque são todos os dias lendo ali, tem dia que você está com muita vontade, tem dia que você está com pouca vontade, tem dia que você precisa se esforçar, portanto é uma tarefa muito grande, porque é uma briga, né, contra a nossa carne, é uma briga contra o nosso jeito de ser. Mas é assim que a nossa vida se mantém, é assim que a nossa vida se sustenta e é assim também que a gente se mantém longe da corrupção, né? Nos mantendo aí firmes na palavra de Deus. Então, para fechar, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Bom, Deus então nos abençoe. Muito bem.
Vamos aí para a nossa lista de oração. Tá menorzinha hoje, né? Parece que deu uma organizada aí. A gente gosta, viu, quando a lista diminui, tá? Não é por preguiça, não, porque quando a lista diminui, é porque os problemas foram resolvidos, as coisas andaram, né? E aconteceram, e isso é muito bom. Mas vamos lá. Hoje, a gente recebeu pedido aí, por mais de uma via, na verdade, né? A Marlene divulgou isso aqui no grupo das mulheres, a Marília divulgou isso aí no grupo dos líderes, e eu acho que eu vi esse pedido aqui em mais algum lugar que eu não vou lembrar agora. Mas é a respeito do Raul, filho do pastor Edson, e da Vera Carpe. O Raul já esteve, né, na nossa lista de oração há um tempo atrás, né, com problemas aí, inclusive acho que problemas renais também, né, problemas acho que cardíacos, né? Então o Raul tem sido aí alvo das nossas orações já há um bom tempo. Mas agora ele está com problema de insuficiência renal e adquiriu uma bactéria e se encontra nesse momento na unidade de terapia intensiva, na famosa UTI. Então nós vamos orar pela vida do Raul, filho do pastor Edson, tá? Pela sua recuperação. Nós temos ainda algumas pessoas hospitalizadas, né, com Covid. Chegou para nós também a notícia, um pouquinho antes aí do Pão das Três também, né? Foi divulgado no grupo dos músicos, eu recebi um áudio também, que a Eliude e o Luciano estão com Covid. A Eliude já foi vacinada e tudo, parece que ela está com sintomas leves, né? Alguma coisa assim. O Luciano sofreu um pouquinho mais esse final de semana. Inclusive eu senti falta dele tocando lá na igreja, naquela correria eu acabei não perguntando e agora está justificado, né? O que foi que aconteceu. Porque o Luciano não falta não, viu? Falou de tocar e de cantar, é com ele mesmo. Né? Eu acredito até que se não fosse o caso de Covid, ele iria até doente, porque ele é ponta firme. Então vamos orar pela vida do Luciano, tá? Para que ele se recupere aí plenamente. Parece que o final de semana foi muito difícil para ele, tá bom? Muitas pessoas ali da família da irmã Luzia já pegaram, né? A própria irmã Luzia já pegou, o genro dela, o Gerson, né, que eu conheço também, sofreu bastante com a Covid. A filha dela também mais velha, a Luza, também pegou. Algumas pessoas ali já tiveram Covid. Então vamos orar aí para que o Senhor continue cuidando, né, abençoando toda a família da nossa irmã Luzia e do nosso irmão Edson. E agora as nossas orações pela Eliude e pelo Luciano. Agora para os hospitalizados. Eles não estão internados, tá? Eles estão se tratando em casa. Os hospitalizados, nós temos o Wagner, o Júnior, o Edinaldo, o Ari, a Renilde, a Marinária, a Aline, o Nanau, o pastor evangelista, a Edileia e o Edilson, que são pessoas que estão hospitalizadas. Os irmãos que costumam nos trazer esses pedidos também, por favor, se tiverem notícias também dessas pessoas, nos mantenham atualizados, tá bom? Mandem aí notícias, né? E principalmente, né, que é o que nós queremos, notícias boas. Se recuperou, foi para casa, graças a Deus, tudo bem. Pessoas que estão em casa. Tatiana, Walter, Delma, Roseli, Patrícia e o esposo da Patrícia, que é o Relilton, e a sua filha Lorena e a sua sogra. E agora acrescentamos aqui também na lista a Eliude e o Luciano, tá? Pessoas com outras enfermidades, continuamos orando pela vida da nossa irmã Tata, que ontem nos trouxe a notícia também da recuperação da sua cunhada Ana, eu acho que é isso, tá? Se a minha memória não falha, tá? Nós temos o Wilson, nós temos o Gabriel, nós temos a nossa irmã Irailda, nossa irmã Valdomira, Marlene Odete, né, tratando aí de problemas cardíacos, o Samuel, né? O próprio Raul, né, que a gente já citou aqui, Hilda, Ivani, Idalina, a Lília, né, que continua hospitalizada, tá? Ainda sedada, mas veio uma notícia muito boa de que a gente já tinha mais ou menos antecipado isso, agora veio a confirmação de que a pancada na cabeça, lógico, cortou bastante o rosto, vai precisar fazer uma cirurgia, aquela coisa toda, mas não houve danos neurológicos, tá? Ela já teve alguns momentos de lucidez, de consciência,
reconheceu pessoas, fez pequenos gestos de positivo e tudo, mas os médicos mantêm a Lília sedada porque ela está bem agitada e os ferimentos e as cirurgias ainda devem causar muita dor nela. Nosso irmão Joselito, de vez em quando está com a gente aí, Josefa, Roberto, Brás, Lídia, Mara, Mateus, Carlos, Andréia, Ete, Ventura, Ana Lúcia e a nossa irmã Juraci também. Algumas pessoas lutando aí contra o câncer, né, fazendo aí tratamentos, às vezes até cirurgias. Jair, Jônia, Juliana, Thaís, Arlinécio, José, Elsomar, Luzenaide, Vilma, pedido da Nélia, Vilma, pedido da Carmelita e a Estefânia. E 3 pessoas aqui aguardando cirurgia, Jusilene, Alessandra e o nosso irmão Luiz Dantas. Nosso irmão Luiz Dantas aí, a gente recebeu uma atualização da saúde dele, né? E ele ainda continua naquela mesma condição, aguardando para realizar a sua cirurgia. Oremos então por sua vida. Enlutados, desempregados, idosos, profissionais de serviços essenciais, vacinas, país, igrejas, missionários e campanha de missões. Então, nós temos aí todos esses pedidos de oração, pelos quais nós vamos orar agora, colocando a vida dessas pessoas aí nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de orar, de interceder pela vida de pessoas que estão doentes, pessoas que estão hospitalizadas, e também agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a vida de muitos, ó Pai, que recuperaram a sua saúde, ou que continuam firmes, ó Pai, lutando, não apenas contra doenças, mas contra, ó Deus, os desafios, ó Deus, e os problemas que surgem ao longo da vida. Colocamos mais uma vez, ó Pai, nas Tuas mãos a vida do Raul, que está internado com problemas renais, os médicos lutando também, ó Pai, para combater, ó Deus, uma bactéria que tomou o seu corpo. E pedimos também, ó Deus, pela vida do pastor Edson, pela vida da Vera também, que passem, ó Deus, por mais esse momento de lutas, ó Pai, de tristezas, ó Pai, com o Raul, por causa dos problemas, ó Pai, de saúde dele. Te agradecemos porque há tempos atrás o Senhor deu a ele um grande livramento após um longo tratamento, uma longa internação, e rogamos que mais uma vez o Senhor nos ouça e nos atenda, Pai, mas conforme a Tua vontade, ó Deus, a Tua vontade seja feita sobre a vida do Raul. Quero colocar nas Tuas mãos também mais uma vez a vida do Luciano, que tem sofrido bastante, ó Pai, desde o final de semana, com a Covid-19, tendo efeitos, ó Pai, desagradáveis em sua vida. Peço pela vida da Eliude também, que já está vacinada e pegou, está convivendo ali com sintomas leves. Eu peço a Tua bênção sobre ambos, ó Deus, que os tratamentos que eles já receberam, que os médicos que os estão acompanhando sejam diligentes, sejam competentes, sejam precisos, ó Pai, no tratamento, que a Eliude também e o Luciano possam corresponder, os seus corpos, ó Deus, possam corresponder ao tratamento, ó Deus, que eles têm seguido, e que em breve, ó Deus, possamos ter também notícias, ó Pai, do bem-estar de ambos. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem dado a toda a família da nossa irmã Luzia e do nosso irmão Edson, porque muitos da família, ó Pai, já se contaminaram, alguns passaram, ó Deus, por momentos muito difíceis, ó Pai, como o Gerson, que também já esteve aqui nas nossas listas de oração, oramos bastante pela vida dele, e hoje, ó Deus, estão recuperados, e peço a Deus que o Senhor continue protegendo e guardando a vida de cada um deles. Coloco nas Tuas mãos também, ó Pai, a vida de muitos outros irmãos, ó Deus, citados aqui, como a nossa irmã Tata, a nossa irmã Iraildo, o nosso irmão Wilson, o Gabriel. Colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Marlene Odete também, que tem passado, ó Deus, por tratamentos cardíacos, tem procurado médicos, tem tomado novas medicações, e eu peço a Deus que a Tua misericórdia esteja sobre a vida dela, assim como também pela vida, ó Pai, de todas as outras pessoas citadas aqui na nossa lista de oração. Peço pela vida também daqueles, ó Pai, como a Jusilene, como o nosso irmão Luiz Dantas, que estão na fila, ó Pai, aguardando, ó Deus, a oportunidade de passarem por uma cirurgia, e que essa oportunidade, ó Deus, surja o quanto antes, e já oramos, ó Pai, para que essas intervenções cirúrgicas também sejam, ó Deus, precisas, sejam satisfatórias, para recuperar, ó Deus, a saúde, ó Deus, mantidos, ó Deus, e que eles possam trabalhar ali com competência, com diligência, para manter os seus trabalhos, para manter as empresas onde trabalham, e que o Senhor continue abrindo portas, ó Pai,
permitindo, ó Deus, que eles passem por qualquer dificuldade, passem, ó Deus, por qualquer necessidade nesse período de desemprego. Oro também, ó Pai, pela vida das famílias da nossa igreja, pelo bem-estar dos casais, pela saúde, pelo bem-estar, ó Deus, dos filhos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos bebês. Oro, ó Deus, pela vida também das mulheres, ó Deus, que estão grávidas, ó Pai, da nossa igreja, ou mulheres grávidas que nós conhecemos, que as crianças, ó Deus, possam se desenvolver, ó Pai, com saúde, com tranquilidade, ó Deus, em seus ventres. Peço também, ó Deus, que as irmãs grávidas também possam ter, ó Deus, uma gravidez em paz e tranquila, ó Deus, e que essas crianças venham, como tantas que já chegaram, ó Deus, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia também, para alegrar, ó Deus, os corações, ó Deus, para trazer, ó Deus, mais ânimo, ó Deus, esperança às famílias, como tem dado a nós, pastores, e como tem dado também, ó Deus, à igreja e a todo o teu povo. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, então para lembrar, né, para a gente ir fixando aí, a gente fala em diversos cultos, fala em diversos momentos, né, o que está acontecendo. Então o pastor Israel está de férias, tá? Ele saiu de férias aí no dia 1º, tá? Está no pleno gozo aí das suas férias, até o dia 15, né? Então são 15 dias aí de férias para o pastor Israel, e eu saio, né, assim que ele retornar. Ele volta no dia 15, no dia 16 eu estou de férias até o dia 30. Hoje, né, então eu comuniquei hoje aí no grupo de líderes, né, porque foi acertado tudo ontem, né. O Pedro, então, está de férias. Ele costuma também tirar 15 dias de férias no período, no mês de julho. Ele não tirou no mês de janeiro, né? Nós emendamos aí o final de ano todo trabalhando. Então, ele entrou em acordo aí com o ministro de música Tiago, né? O nosso MM Tiago, o Tiago vai segurar aí tranquilamente as pontas aí durante todo o mês de julho. E o Pedro está de volta, né, às atividades na quarta-feira, dia 4 de agosto. E aí a gente vai, né, tocar em frente aí, que tem bastante trabalho para nós aí, para os pastores e para o Ministério de Música aí, não só nos próximos meses, né, mas para sempre, né? Mas nos preparando aí para mudanças, para transformações aí, para as coisas que precisam ser feitas, tá bom? Então oremos aí pelas férias do pastor Israel, oremos pela vida também do Pedro, né? O Pedro vai ter um tempo aí para passar com a sua família também, que é muito importante, tá? E é isso aí. Hoje é segunda-feira, estamos encerrando nesse momento aí o nosso encontro tão gostoso aí que é o Pão das Três. E amanhã tem Pão das Três novamente com o pastor Márcio Sarraf, aqui pela mesma página, né? Página do Facebook. E logo depois vira também um vídeo, tá? Que vai para a playlist do nosso canal no YouTube. Deus abençoe então a vida de todos e até amanhã às 3 horas.